Olá pessoal, tudo bem? Bom, aula passada a gente falou um pouquinho sobre espaço e subespaço vetorial. Hoje a gente vai falar sobre combinação linear, mas antes vamos ver duas propriedades dos subespaços vetoriais, tá? A primeira delas é a interseção de subespaços. Então vamos considerar aqui dois subespaços, W1 e W2, tá? São dois subespaços de um espaço vetorial V. E aí o que a gente tem aqui é que a interseção desses dois subespaços, que eu represento dessa forma aqui, ainda é um subespaço de V. Tá? Então, dado dois subespaços de V, a interseção desses dois subespaços continua sendo um subespaço de V. Então, vamos provar. Primeira coisa, a gente viu na aula passada que para que um subconjunto de um espaço vetorial V seja um subespaço, esse subconjunto ele tem que ter o vetor nulo, tá? E observa aqui, que a gente vai ter o vetor nulo na interseção de W1 e W2, né? Se W1 é um subespaço, é porque ele contém o vetor nulo. Se o W2 também é um subespaço, é porque ele contém o vetor nulo, tá? Então a interseção desses dois, eu vou ter pelo menos o vetor nulo vai pertencer a esse novo conjunto aqui, tá? Bom, o vetor nulo pertence ao conjunto. Para que ele seja um subespaço, o que a gente precisa ver é aquelas duas condições, né? Se eu pegar um elemento desse conjunto, na verdade, se eu pegar dois e somá-los, a soma tem que pertencer a esse conjunto aqui. E a segunda condição é que se eu pegar um elemento desse conjunto e multiplicar por uma constante, tá? Esse novo elemento também tem que pertencer ao conjunto. Então, a primeira, vamos considerar o seguinte, que eu tenho x e y, tá? São dois elementos, dois vetores que pertencem a esse conjunto aqui, que é a interseção dos dois subespaços, W1 e W2. Bom, se esses dois elementos, se esses dois vetores pertencem a esse conjunto, a interseção, significa o quê? Que os dois elementos pertencem a W1 e pertencem a W2, né? O conjunto interseção é um conjunto que contém como elementos os elementos que pertencem a A e pertencem a B, certo? Então, se x e y pertencem ao conjunto interseção W1 e W2, então é porque tanto x quanto y pertencem a esses dois conjuntos, a W1 e W2, tá? Bom, se x pertence a W1 e y também pertence a W1, e a gente sabe que W1 é um subespaço, significa o quê? Que se eu somar x e y, o somatório desses dois vetores, desses dois elementos, também vai pertencer a W1, né? Essa é uma das condições para que ele seja um subespaço. Se eu pegar dois elementos quaisquer em W1 e somá-los, essa soma tem que pertencer a W1. Como a gente está considerando que W2 também é um subespaço, quaisquer dois elementos que eu pegar de W2 e somá-los, eles têm que pertencer a W2. Opa! Se x mais y pertence a W1 e x mais y pertence a W2, então x mais y pertence a quem? Ao conjunto interseção, né? Entre W1 e W2. Então eu peguei dois elementos do conjunto e a soma deles também pertence ao conjunto. Então a primeira condição está sendo satisfeita. Considera agora, para a segunda condição, que eu tenho x pertencendo a esse conjunto. Se x pertence ao conjunto de interseção, é porque x pertence aos dois, a W1 e W2. Como W1 é um subespaço, qualquer elemento que eu pegar de W1 e multiplicar por uma constante, esse novo elemento também vai pertencer a W1. Da mesma forma para W2. Como a gente está considerando o W2 um subespaço vetorial, se eu pegar qualquer elemento de W2 e multiplicar por uma constante, que eu estou pegando uma constante K, esse novo elemento também vai pertencer a W2.
Se Kx pertence a W1 e Kx pertence a W2, então Kx pertence à interseção W1, W2. Então eu peguei um elemento x qualquer desse conjunto, multipliquei por uma constante qualquer, e esse novo elemento também pertence ao conjunto. Então a segunda condição está sendo satisfeita. Portanto, a gente pode estar provando aí que, dado dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial V, o conjunto gerado pela interseção desses dois subespaços continua sendo um subespaço vetorial de V. Beleza? Já a união não, certo? Se eu pegar a união de dois subespaços, a gente vai ver que a união desses dois subespaços não é um subespaço vetorial de V. Tá? Para ilustrar essas duas situações, tá? Da interseção ser um subespaço e a união não ser um subespaço, vamos ver esse exemplo aqui. Aqui eu estou trabalhando no R3, tá? Então o meu V, meu espaço vetorial é o R3. Tá? Eu vou pegar aqui um plano passando pela origem, tá? Esse é meu primeiro subconjunto. E a gente viu aula passada que um plano passando pela origem era um subespaço vetorial do R3, tá? Então esse plano aqui é como se fosse meu W1. E eu vou pegar um outro plano aqui, ó, passando também pela origem, que é como se fosse meu W2, tá? Plano passando pela origem, de novo, a gente viu aula passada que era um subespaço vetorial do espaço vetorial R3. Vou pegar agora a interseção desses dois conjuntos, né? A interseção desses dois planos. Ó, a interseção desses dois planos é essa reta aqui, ó. Uma reta passando pela origem. A gente também viu na aula passada que uma reta passando pela origem era um subespaço vetorial do R3. Tá? Então, dado esses dois conjuntos, ó, W1 é um desses planos, W2 é o outro plano, a interseção desses dois planos, desses dois subespaços, é um conjunto que é representado pelos vetores que estão sobre essa reta aqui, ó, que passa pela origem. E uma reta que passa pela origem, aqui no R3, é um subespaço vetorial do R3. Tá? Para qualquer vetor que eu pegar, dois vetores que eu pegar sobre essa reta e somar, eu vou ter um novo vetor que vai estar sobre essa reta, certo? E se eu pegar qualquer vetor sobre essa reta e multiplicar por uma constante, eu vou ter um novo vetor que também vai estar sobre essa reta, ou seja, aquelas duas condições são satisfeitas, né? Além de eu ter aqui, ó, o vetor nulo, 0, 0, 0, pertencendo a essa reta, certo? Bom, aí para mostrar que a união não é um subespaço vetorial, a união de dois conjuntos é um novo conjunto que contém como elementos que pertencem ao conjunto A, ou ao conjunto B, ou a ambos. Tá? Então, se meus dois subconjuntos, meu W1 e W2, são os vetores sobre esses dois planos, a união desses dois subespaços, tá? É um conjunto que contém elementos, aqui vetores, que estão no primeiro subespaço, no primeiro plano, no segundo plano ou em ambos. Tá? Então, todos os vetores que estão aqui, em qualquer um desses planos, fazem parte desse novo conjunto, da união dos dois. Então, eu vou pegar aqui dois vetores, ó. Esse vetor U está sobre esse primeiro plano e o vetor V que está sobre o outro plano. Tá? Então, esses dois vetores pertencem, né, ao conjunto formado pela união desses dois planos, desses dois subespaços. Bom, para que ele seja um subespaço vetorial, quando eu somar esses dois vetores, né, que pertencem a esse conjunto união, eu tenho que obter um novo vetor que também pertence a esse conjunto. Tá? Sendo que aqui, se eu somar o com V, ó, eu vou obter aqui o vetor W. Está aqui em verde. Ó. Vê que esse vetor W, ó,
ele não está em nenhum desses dois planos. Ou seja, ele não pertence ao conjunto formado pela união desses dois planos. Então, aquela primeira condição ali, ó, já não está sendo satisfeita e, consequentemente, esse conjunto não é um subespaço vetorial do R3. Tá? Então, a interseção entre dois subespaços é um subespaço, já a união não, certo? Bom, mas existe uma forma da gente obter um subconjunto do espaço vetorial que contenha W1 e W2 e esse subconjunto seja um subespaço vetorial, tá? Do espaço vetorial V, que é quando a gente tem a soma de dois subespaços. Tá? Então vamos considerar W1 e W2, dois subespaços de um espaço vetorial V. Então o conjunto W1 mais W2, tá? Que a gente lê soma de W1 e W2, que é definido dessa forma aqui, ó. É um conjunto de vetores que pertencem à Vzão, né? O espaço vetorial, tal que esses vetores eles são obtidos somando um vetor W1 do subespaço W1 com um vetor do subespaço W2. Então, o conjunto obtido dessa forma é um subespaço vetorial de V. Tá? Então, ó, dado dois subespaços, se eu construir um conjunto que eu vou representar dessa forma aqui, ó, soma de W1 mais W2, em que os vetores eu vou obter através da soma dos vetores de W1 com os vetores de W2, esse novo conjunto aqui é um subespaço vetorial, ou seja, aquelas duas condições são satisfeitas. Tá? Vamos provar aqui. Então, primeiro, vamos verificar que o vetor nulo pertence a esse subconjunto. Né? Se W1 é um subespaço, é porque nele eu tenho um vetor nulo. Se o W2 é um subespaço, é porque nele eu também tenho um vetor nulo. Os vetores de W1 mais W2 eu vou obter como? Somando um vetor de W1 com um vetor de W2. Então, se eu pego aqui o vetor nulo que está em W1 e pego aqui o vetor nulo que também está em W2, a soma vai dar um vetor nulo. Tá? Então, o vetor nulo pertence a esse subconjunto aqui. Vamos ver agora as duas condições. A primeira, eu tenho aqui, vamos considerar x e y, dois vetores que pertencem a esse conjunto. Então, se x e y pertencem a esse conjunto, eles foram obtidos como? X foi somando W1 com W2, tá? onde W1 é o vetor de W1 e W2 é um vetor de W2. E o y? O y também foi obtido a partir da soma de dois vetores, o 1 e o 2, em que o 1 é um vetor de W1 e o 2 é um vetor de W2. Tá? Bom, então a primeira condição é que se eu pegar dois vetores, dois elementos do conjunto, quando eu somá-los, eu vou obter um novo elemento que também tem que pertencer a esse conjunto. Tá? Então, eu estou considerando que x e y pertencem a esse conjunto e agora eu vou somá-los para ver se esse novo elemento continua pertencendo ao conjunto. Então, somando aqui x mais y, eu vou ter W1 mais W2 mais o 1 mais o 2. Tá? Observa que W1 mais o 1 pertence ao subespaço W1. Por quê? Bom, porque esse W1 maiúsculo, né, é um subespaço, significa o quê? Que se eu pegar dois elementos de W1 e somá-los, esse novo elemento vai pertencer também a W1. Vê que o W1 e o U1 pertencem a W1. Como ele é um subespaço, se eu somar dois elementos de W1, a soma também vai pertencer a W1. Da mesma forma aqui, ó, W2 pertence a W2 e o 2 pertence a W2. Então, como o W2 é um subespaço, quando eu somar esses dois elementos, um novo elemento também vai pertencer a W2, a esse subespaço. Tá? Então, vê que eu estou obtendo aqui x mais y fazendo o quê? Pegando um vetor, um elemento do W1, e um vetor, um elemento do W2.
Ou seja, x mais y, então, pertence ao conjunto W1 mais W2. Né? Os elementos que pertencem a esse conjunto, eles são obtidos como? Somando um elemento de W1 e outro elemento de W2, que é o que está acontecendo aqui. Então, primeira condição, ok. E a segunda condição? Considera agora, então, x pertencente a esse conjunto. Então, digamos que x foi obtido pegando W1 mais W2. Tá? Cada um desses vetores, o primeiro pertence a W1 e o segundo a W2. Tá? Eu vou multiplicar agora esse vetor x por k. Eu vou ficar com k vezes x, aqui eu vou ter k vezes W1 e aqui k vezes W2. Ó, observa que k vezes W1 pertence ao subespaço W1. Por quê? Porque W1 é um subespaço. Então, se ele é um subespaço, ele satisfaz as duas condições. Uma delas é que se eu pegar qualquer elemento de W1 e multiplicar por uma constante, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, pegando W1 multiplicando por uma constante, esse novo elemento vai pertencer ao subespaço W1. Da mesma forma aqui, ó, estou pegando um elemento de um subespaço, quando eu multiplicar por uma constante, esse elemento continua pertencendo ao subespaço. Tá? Como é que eu estou obtendo kx? Pegando kw1, que é um elemento de W1, e somando com kw2, que é um elemento de W2. Então, kx pertence a esse conjunto aqui, W1 mais W2. O conjunto W1 mais W2 é um conjunto formado por vetores que são obtidos eu pegando um vetor de W1 e somando com um vetor de W2. Então, segunda condição, ok. Então, isso aí me garante, né, me permite afirmar que esse subconjunto aqui é um subespaço vetorial de V. Certo? Aí aqui um exemplo. Imagina que eu tenho W1, tanto W1 como W2 são subespaços vetoriais do espaço vetorial das matrizes de ordem 2×2. Né? Então, estou trabalhando aqui com as matrizes 2×2. Eu peguei aqui um subconjunto de matrizes 2×2. Né? São aquelas matrizes 2×2 em que a segunda linha é nula. Tá? Isso aqui é um subespaço vetorial do espaço vetorial das matrizes 2×2. Por quê? Porque se eu pegar duas matrizes dessa forma, em que a segunda linha é nula, e somá-las, eu vou obter uma matriz 2×2 em que a segunda linha é nula. Se eu pegar uma matriz dessa forma aqui e multiplicar por uma constante k, eu vou obter uma matriz 2×2 em que a segunda linha ela é nula. Certo? Ou seja, que pertence àquele subconjunto. Então, por isso que aquele subconjunto, né, é um subespaço vetorial. Da mesma forma aqui, eu tenho aqui um subconjunto das matrizes 2×2. Aqui eu tenho as matrizes 2×2 em que a primeira linha é nula. Tá? E esse subconjunto é um subespaço vetorial. Por quê? Porque se eu pegar duas matrizes aqui dessa forma e somá-las, eu vou ter uma matriz dessa forma. Se eu pegar uma matriz dessa forma e multiplicar por uma constante, eu vou ter uma matriz dessa forma aqui, ou seja, que vai pertencer a esse subconjunto. Por isso que ele é um subespaço vetorial. Isso aí que a gente viu na aula passada. Tá? Então, eu tenho esses dois subespaços vetoriais. Eu quero saber, na verdade a gente já viu, né, que se eu somar esses dois subespaços, eu obtenho um novo conjunto que continua sendo um subespaço vetorial. Vamos ver aqui. Se eu somar W1 mais W2, eu vou obter um conjunto aqui de matrizes 2×2, tá? Que tem que forma? Como é que eu obtenho essas matrizes desse conjunto? Pegando uma matriz do conjunto W1 e somando com uma matriz do conjunto W2. Se eu pegar uma matriz dessa forma e somar com uma matriz dessa forma, eu vou ter uma matriz dessa forma aqui, ó. A mais 0 vai dar A, B mais 0 vai dar B, 0 mais C vai dar C e 0 mais D vai dar D. A, B, C e D, ó, são números reais. Tá? Então aqui eu estou obtendo esse conjunto. Observa que esse conjunto aqui é exatamente quem?
o conjunto das matrizes de ordem 2×2. É o próprio espaço vetorial. Tá? Aí aqui uma observação. Quando a gente tem dois subespaços, W1 e W2, e a interseção desses dois subespaços contém somente o vetor nulo, tá? Aqui é o vetor nulo. Então, o conjunto W1 mais W2, ou seja, a soma de W1 e W2, é chamado de soma direta, de W1 com W2. E a gente representa dessa forma aqui, tá? O símbolozinho de mais, com esse círculo aqui em volta, tá? Então, esse exemplo que a gente acabou de ver é um exemplo de soma direta, né? Se eu tenho esses dois subespaços, eu estou vendo que a interseção deles só tem um elemento, que é quem? É o elemento nulo, é o vetor nulo, né? Se eu pegar todas as matrizes que estão aqui em W1 e todas as matrizes que estão aqui em W2, só vai ter uma matriz que vai estar nos dois, que é quando eu tiver tudo zero, né? 0, 0, 0, 0. Vai satisfazer essa condição aqui e vai satisfazer essa condição aqui. Então, a interseção desses dois subespaços só tem o vetor nulo, tá? Que aqui no exemplo é representado pela matriz nula de ordem 2. Então, quando isso acontece, eu posso dizer que W1 mais W2, esse conjunto é a soma direta de W1 com W2. E posso representar com essa notação aqui. Bom, vamos agora falar sobre combinação linear, tá? Vamos considerar que a gente tem aí V, um espaço vetorial. V1, V2 até Vn pertencem a esse espaço V. A1 até N são números reais, tá? Então, o vetor Vzinho obtido dessa forma aqui, ele vai pertencer ao espaço vetorial Vzão. E a gente vai chamar esse Vzinho de combinação linear desses vetores aqui. V1, V2 até Vn, certo? Então, se eu tiver um conjunto de vetores, V1, V2 até Vn, eu posso, com esses vetores, gerar um novo vetor, ou gerar novos vetores, fazendo o quê? Combinações lineares deles, pegando esses vetores, multiplicando por constantes e somando os produtos, tá? Então, esse vetor V obtido dessa forma, a gente diz que ele é uma combinação linear dos outros vetores, V1, V2 até Vn, certo? Bom, e aí, a gente fixar esses vetores, V1, V2 até Vn, a gente pode obter um conjunto de todos os vetores de V que são obtidos através de combinação linear desses N vetores aqui, tá? E esse conjunto, gerado a partir desses vetores, ele vai ser um subespaço vetorial, tá? Já eu vou mostrar um exemplo ilustrando isso aí, tá? Dado um conjunto de vetores, o conjunto formado por combinação linear desses vetores vai ser um subespaço vetorial, tá? Mas antes disso, ó, só com relação à notação, a gente pode representar esse conjunto gerado por esses N vetores utilizando essa notação aqui, tá? Colocando esse colchete entre os vetores, tá? Então, W é um subespaço gerado pelos vetores V1, V2 ou Vn, certo? Formalmente, a gente teria essa notação aqui, tá? W é um conjunto gerado por esses vetores. Isso significa dizer que W é um conjunto de vetores pertencente ao espaço vetorial Vzão, tal que esses vetores eles são obtidos, ó, a partir de combinações lineares desses vetores aqui, V1, V2 e Vn. Os vetores utilizados para gerar o subespaço, tá? Então vamos ver aqui, ó, um exemplo para ilustrar. Bom, vamos considerar aqui que eu estou trabalhando com o espaço vetorial R3, tá? E aqui eu tenho o vetor U pertencente a esse espaço.
Com esse vetor U, eu posso gerar vários vetores. Tá? Simplesmente pegando esse vetor U e multiplicando por uma constante K. Se eu pegar U e multiplicar com K igual a 0,7, eu vou obter esse vetor W aqui, ó, em verde. Tá? E para cada valor de K que eu pegar, eu vou ter um vetor W diferente, certo? Ó, que para K igual a menos 1. Então eu estou gerando a partir de U esse vetor W aqui. Para K igual a 2,5. Eu estou gerando a partir de U esse outro vetor aqui. Tá? Então para cada K eu tenho um vetor. Então se eu colocar aqui todos esses vetores, ou uma grande parte desses vetores, eu vou ter isso aqui. Ó. Observa o quê? Que todos esses vetores gerados a partir de U, simplesmente pegando U e multiplicando por uma constante, vai me dar um conjunto de vetores, ó, que vão estar sobre a mesma reta. A gente viu que um conjunto de vetores, né, sobre a mesma reta que passa pela origem, esse conjunto ele tem as características de um espaço vetorial. Então, se eu estou trabalhando aqui no R3, uma reta que passa pela origem é um subespaço vetorial do R3. Então, vê que a partir de um vetor, do vetor U, eu consigo gerar vários vetores, e o conjunto formado por todos esses vetores é um subespaço vetorial do R3. Tá? Imagina agora o seguinte, que além de U, eu vou ter dois vetores agora, U e V. Então eu posso, a partir desses dois vetores, gerar vários vetores, né? Fazendo combinação linear deles. Né? Pegando um deles, multiplicando por uma constante A1, pegando o outro, multiplicando por uma constante A2, e somando os produtos. Tá? E aí eu vou gerar vários vetores. Tá? Ó, esse vetor verde aqui, ele foi gerado a partir desses dois pretinhos, a partir de U e de W. Eu peguei U e multipliquei por 0,6, peguei V e multipliquei por 1,5 e somei os produtos e achei esse vetor verde. Se eu alterar o valor das constantes, ó, eu estou fixando os dois vetores. Eu estou trabalhando com U e com V. E estou gerando vários vetores combinando linearmente esses dois. Só alterando o valor, ó, das constantes. Ó. Então aqui eu estou alterando o valor que está multiplicando o vetor U. Estou mantendo esse aqui, somando os produtos, e eu estou obtendo esse vetor verde. Ó. Então eu posso obter uma infinidade de vetores a partir de U e V. Ó. Simplesmente somando um produto da multiplicação desses vetores por uma constante. Certo? Se eu colocar aqui todos esses vetores, pelo menos eu vou colocar uma boa parte, a gente teria isso aqui. Ó. Todos esses vetores que vocês estão vendo agora, eles são gerados através de U e V. Se a gente olhar com cuidado aqui, ó, a gente vai observar que todos esses vetores gerados a partir de U e V, eles estão sobre o mesmo plano. Eles estão no mesmo plano. E aí a gente viu aula passada que um plano, e também no início dessa aula, que um plano que passa pela origem, né, é um subespaço vetorial do R3. Tá? Então eu estou pegando dois vetores no R3, estou gerando um conjunto de vetores pertencente ao R3, que eles estão sobre o mesmo plano, tá? Que passa pela origem. Então eu estou gerando um conjunto que é um subespaço vetorial do R3. Tá? Isso porque o U e V são linearmente independentes. Tá? Essa questão de dependência a gente vai ver na próxima aula. Tá? E se eu tivesse três vetores? Se eu tivesse aqui U, V e tivesse esse vetor B aqui. Eu posso, com esses três vetores, gerar vários outros vetores, né? Fazendo combinação linear desses três, pegando cada um deles, multiplicando por uma constante e somando os produtos. Se a gente fizer isso, ó, com esses três vetores, a gente consegue gerar todos esses. Ó. Ou seja, eu consigo, com esses três vetores, gerar qualquer vetor no R3. Isso se os três vetores forem linearmente independentes. Tá? A gente vai ver na próxima aula, mas só adiantando,
eles serem linearmente independentes é que eu não consigo obter um em função dos outros, tá? Como combinação linear dos outros. Então, se eu tiver 3 vetores linearmente independentes no R3, eu consigo gerar qualquer vetor no R3. Então, voltando aqui, tá? Vamos terminar com um exemplo. Imagina que eu tenho aqui o meu espaço vetorial agora é o R2, tá? É o plano. E aí eu tenho esses dois vetores, V1 e V2. Tá? Como eu estou trabalhando no R2 no plano, ó, os vetores só tem duas componentes. Tá? Então digamos que eu tenho V1 e V2. V1 seja 1, 0 e V2, 0, 1. Qual é o conjunto gerado por esses dois vetores? Eu represento assim, né? Coloco eles entre colchetes. A gente já sabe o que o conjunto gerado por combinação linear dos vetores vai ser um subespaço vetorial. Mas aqui nesse exemplo, quem que seria esse conjunto gerado por estes dois vetores? Tá? Seria um conjunto de vetores pertencentes ao R2, né, ao espaço vetorial Vzão, tal que esses vetores eles estão sendo obtidos como combinação, a partir de combinações lineares de V1 e V2. X e Y aqui são constantes. Tá? Então, observa que eu vou pegar o V1, vou multiplicar por uma constante qualquer x, vou pegar o V2, multiplicar por uma constante qualquer y e vou somar esses produtos. Observa que aqui, ó, quando eu fizer x vezes 1 vai dar x, x vezes 0 vai dar 0. E aqui eu vou ter y vezes 0, 0 e y vezes 1, y. Quando eu somar, eu vou ter x mais 0, x e 0 mais y, y. Ou seja, eu gero qualquer vetor no plano, a partir desses dois. Ó. O vetor que eu quiser no plano, a coordenada que eu quiser x e y, eu gero a partir desses dois. Se eu quiser o vetor 1, 3, aí eu pego 1 vezes V1 mais 3 vezes V2. Então, na realidade aqui, o conjunto gerado por esses dois vetores é o próprio espaço vetorial R2. Tá? Bom, pessoal, foi isso que eu preparei para a aula de hoje. Né? Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Obrigado pela atenção e até a próxima.